Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo vou mostrar na prática a real diferença de dois storages da AWS que são muito utilizados e muitas pessoas confundem a utilização deles, quando usar um, quando usar outro. E eu tô falando aqui do volume EBS e do EFS. Então se você quer saber como usar eles na prática, fica comigo nesse vídeo. Bom, antes de eu começar o conteúdo, não esquece de já se inscrever aqui no nosso canal, ativa ali as notificações, porque toda semana tem vídeo sobre cloud, sobre AWS, vídeo mão na massa mesmo, então já se inscreve aí e deixa aquele joinha. Bora lá! Bom, qual é a diferença do EBS para o EFS? O EBS é o Elastic Block Storage, ele é um disco, um volume de blocos que você anexa ele a uma instância, a uma máquina virtual, e utiliza ele como se fosse um HD mesmo, que você vai lá e conecta esse HD na sua máquina virtual. Você só consegue anexar o volume EBS a uma única instância. E você paga ele conforme você provisiona. Por exemplo, se você provisionar um volume, provisionar um disco EBS com 100 GB, você vai pagar por esse 100 GB, diferente se você está utilizando ou não. Já o EFS é um pouco diferente. A grande diferença do EFS é que ele é um volume de rede, onde você tem lá o Elastic File System, né? Ele é um volume elástico que você paga conforme você vai utilizando ele. Então, se você utiliza 5 GB, você vai pagar 5. Se você utiliza 1, você paga 1. Se utilizar 10, paga 10. Então, conforme você utiliza, é o que você vai pagar pelo EFS. Uma das vantagens. A outra grande vantagem do EFS é que você pode anexar ele a várias instâncias ao mesmo tempo. Então essa é uma grande vantagem. Tá, Leandro, então por que eu vou usar um EBS ao invés de utilizar o EFS? Bom, aí tem dois motivos. O EBS, ele é um volume mais barato, apesar de você pagar pelo que você provisiona, ele é um volume mais barato e também um volume mais rápido. Você tem uma leitura, uma escrita num volume EBS muito mais rápido do que no EFS. Então, se você vai utilizar num banco de dados, por exemplo, faz mais sentido você usar um EBS. Mas se você precisa de um armazenamento compartilhado, aí faz sentido total você usar o EFS. E eu vou mostrar isso na prática, como funciona cada um deles. Bora lá. Bom, eu tenho aqui duas instâncias criadas, uma Linux 1 e a outra Linux 2. Estou acessando elas aqui, ó. Essa aqui é a Linux 1 e essa aqui a Linux 2. Eu vou vir aqui nos meus volumes EBS, ó, Elastic Block Storage, volumes, e eu vou criar um novo volume. Eu vou criar aqui um volume com 20 GB. Criei esse volume. Uma coisa que a gente tem que se atentar é se ele está na mesma zona de disponibilidade que as nossas instâncias. Criei o volume. Esse volume está sendo criado aqui. Enquanto ele está sendo criado, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Na instância Linux 1 eu tenho somente um disco, né, que é o XVDA, que é o disco de 8 GB, o disco padrão da instância. E na instância Linux 2, a mesma coisa. Então eu tenho somente um disco. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse volume que eu criei agora aqui, ó, de 20 GB, que está disponível, e vou associar ele a uma instância. Então, eu seleciono ele, associar volume. Esse volume ele vai ser associado a uma única instância. Então, eu vou associar ele à instância Linux 1, por exemplo. O volume já está associado. Então, se eu vier aqui, ó, ele já diz que já está em uso. Fala que ele está sendo anexado na instância Linux 1. E se eu vier aqui na Linux 1, der o comando, ele vai aparecer aqui mais um volume para mim, ó, que é o volume XVDF de 20 GB. Perfeito, então agora para eu utilizar esse volume, o que eu preciso? Eu preciso criar uma partição nele, né? Então eu vou criar uma partição para esse volume. Criei uma partição, agora eu vou criar uma pasta para montar esse volume. Criei uma pasta, vou chamar essa pasta de EBS, ó. Então criei a pasta EBS e agora eu vou montar. Então eu vou dar aqui o comando sudo mount /dev/ o meu disco, né, xvdf na pasta EBS. Perfeito. Então se eu der um mount agora, ó, ele vai aparecer, ele fica muito mais fácil de aparecer assim, ó. Comando df-h. Tá aqui, ó. Eu tenho então montado o meu XVDF na pasta EBS.
Se eu entrar nessa pasta agora, ó, ela não vai ter nada. Eu vou criar aqui então uma pasta, pasta 01. Vou criar um arquivo também, arquivo 01. Agora, se eu clicar aqui e listar, eu tenho uma pasta e um arquivo aqui dentro. Perfeito? Se eu precisar acessar esse mesmo volume, esses mesmos dados na minha instância Linux 2, eu não vou conseguir agora associar este volume, ó. Eu não consigo associar esse volume a outra instância porque ele já está associado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha instância Linux 1 e vou tirar ele daqui. Então, vou dar um mount, vou desmontar. Agora, ela não vai mais aparecer aqui para mim, ó, montado. E aí eu venho aqui e vou forçar ele a sair da minha instância Linux 1. Ação, forçar desassociar o volume. Desassociei, agora o volume novo normalmente está livre para mim, ó. Daqui a pouco ele vai ficar no estado de disponível. Ó, agora sim ele está disponível. E agora eu vou associar ele à minha instância Linux 2. Linux 2. Associar volume. Vou entrar na minha instância Linux 2 e vou fazer o quê? Vou criar a mesma pastinha, né? E vou montar esse volume aqui, então. Se você olhar, ó, esse volume já está aparecendo aqui para mim, que antes não estava. Aparece aqui já o volume. Também como XVDF, eu vou montar ele, então. Eu não precisei criar um sistema de partição, porque ele já tem, né? Ó, agora eu vou entrar na minha pastinha EBS. E o que eu vou ter aqui? Os meus arquivos que eu criei lá na outra instância. Por que isso? Porque os dados continuam naquele disco. Então, isso serve muito bem se você tem um banco de dados, por exemplo, o seu servidor de arquivos. Você vai colocar todos os dados dentro de um EBS, porque independente da instância que você conecte, seus dados vão estar ali. Agora, como funciona o EFS? O EFS é um volume que você cria num outro serviço da AWS. Então, você vai localizar aqui, ó, nos serviços de armazenamento. Você vai ter o EFS, o armazenamento gerenciado para a instância C2. Eu vou vir aqui e vou criar um sistema de arquivos. Então, eu crio um sistema de arquivo, vou colocar um nome para ele, eu vou chamar aqui de arquivos. Eu vou selecionar em qual rede, porque ele vai fazer parte de uma VPC, de uma rede, então eu vou deixar, tem que ser na mesma rede que está as suas instâncias. E eu vou criar esse volume. Ó, ele está criando, ele criou aqui então um sistema de arquivos para mim. Eu entro no meu sistema de arquivos, você pode ver que ele está totalmente zerado, ó. Só tem o 6K do sistema de arquivo, mas ele não está sendo nada utilizado. Se eu entrar no meu sistema de arquivos, ele vai monitorar aqui para mim, ó, o que eu já tenho de armazenado. Está zerado, a gente não fez nada ainda. Como que eu vou montar esse arquivo lá dentro? É bem simples. Aqui, ó, a gente tem a opção de anexar. E aí ele me dá aqui uma linha de comando para eu montar usando o protocolo NFS. Só que para isso eu preciso ter o NFS instalado na minha máquina. Isso é bem importante. E como que a gente faz para instalar o NFS na máquina? Se você estiver utilizando o Ubuntu, é bem simples. Deixa eu instalar aqui na minha instância Linux 1, que eu não tenho instalado ainda. Eu vou vir aqui e vou dar sudo apt-get install nfs com. Então eu vou instalar o NFS. Vou dar um yes. Instalei o NFS. Está instalando aqui o NFS. Na minha instância Linux 2 eu já fiz isso, já tenho ele instalado, né? Ó, ele já instalou. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma pastinha com o nome de EFS. Criei uma pastinha EFS. E aí, eu vou vir aqui no meu volume EFS que eu acabei de criar e vou copiar este comando para montar minha pasta lá dentro. O meu volume lá dentro. Então, vem aqui. Ver se ele vai montar. Ó, se eu der o comando mount, vamos dar um df-h. Você vai ver que eu tenho aqui agora um volume EFS. Olha o tamanho do meu volume. 8, eu não sei nem falar isso aqui. Não é tera, é heptabytes de dados que eu posso utilizar neste meu volume. Eu vou pagar somente pela utilização. Então eu vou vir aqui e vou acessar essa pasta.
Uma coisa que você tem que fazer é trabalhar com permissionamento dentro dessa pasta no EFS. Outra coisa é montar ele, deixar ele no ponto de montagem lá no EFS Tab, para quando reiniciar sua máquina ele está montado, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Meu objetivo aqui é mostrar a real diferença entre os dois. Então eu vou criar aqui, ó, um arquivo, uma pasta, pasta 1. Vou criar um arquivo, arquivo 2, se eu der um ls e um la, eu vou ter aqui criado, então, um arquivo e uma pasta dentro do EFS. Eu vou fazer isso agora lá, isso aqui dentro do meu Linux 1, vou fazer no meu Linux 2, vou colar aqui o comando, vou entrar na minha pasta do EFS, e olha só, eu tenho os mesmos arquivos que eu tenho nas minhas duas máquinas virtuais. Vou criar uma aqui também, ó. Crio um arquivo 03 aqui, ó. Tem que mexer no permissionamento, lembra, né? Criei um arquivo 03, se eu vier na Linux 1, der um ls, vai estar aqui também a minha pasta arquivo 03. Então, quando eu utilizo o EBS, quando que eu utilizo o EFS? O EFS, você vai utilizar ele quando você tiver dados que precisam ser compartilhados entre várias instâncias. E aí, quando a gente trabalha com ambientes escaláveis, eu normalmente utilizo o EFS, onde fica lá o meu storage do meu código de fonte da minha aplicação. Até mesmo quando eu trabalho com containers, eu monto o EFS como storage dos meus containers para todos eles acessarem os mesmos dados. Então, o EFS ele é um disco de rede, um volume que você consegue compartilhar entre várias instâncias Linux. E o EBS ele é um volume que você vai ter ele sempre 1 para 1. Um volume EBS para uma instância Linux ou Windows. Eu posso ter vários volumes EBS e também vários volumes EFS juntos nas mesmas instâncias. Então eu não preciso usar um ou outro, eu posso usar os dois tipos de armazenamento ao mesmo tempo. Beleza? Então a ideia desse conteúdo era mostrar para você qual é a grande diferença entre esses dois. Agora você já sabe quando usar um volume EBS e quando usar um volume EFS. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, escreve aí nos comentários para mim o que você achou, deixa ideia de conteúdos que vai ser um prazer eu gravar esse conteúdo para você. Fechou? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.